Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aqui é o professor Breno São Vicente Vieira, da PUC-Rio. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês que estão acompanhando a parte da prática quantitativa. Tá? Até agora, todos os grupos, a gente fez toda uma etapa de fundamentação e organização do projeto. Vocês justificaram com fundamentos, com a literatura, o motivo de pesquisar aquilo que vocês queriam investigar. Vocês escreveram lá no projeto e levantaram aí os diferentes temas, criaram os diferentes objetivos e, mais do que isso, propuseram as diferentes hipóteses. Cada um foi testar o seu objetivo da forma como convinha melhor. E, para isso, vocês tiveram que fazer já um pensamento inicial, um pensamento inicial de como seria o projeto de vocês. Agora, vocês montaram os questionários também, todos os questionários muito bons, todos começaram a fazer a parte da coleta. Agora, a gente já tem grupos em diferentes estágios, mas à medida que o pessoal vai respondendo as perguntas de vocês, vocês vão poder começar a fazer as análises. E esse vídeo é para começar a dar algumas instruções básicas para vocês organizarem as análises de vocês. Primeiro passo, então, baixar um programa de estatística. Tá? Apesar do Excel ser bom, o Google Forms ser bom, o Google Sheets ele nos ajudar, fazer estatística para pesquisa lá é bem complicado. Existem diferentes programas. Existe o R, existe o SPSS, o SPP, existem diversos. Aqui, na nossa disciplina, eu vou sugerir um que eu acredito que seja simples e que todo mundo vai consumir, dos mais simples, mais práticos, visíveis, gratuitos e com acesso fácil e em diferentes computadores, em diferentes plataformas. Esse software que eu vou recomendar para vocês é o JASP, tá? JASP. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui a página da internet dele, tá? Botar no Google vai achar ele fácil. Aí vocês botam download JASP, escolhem para qual daqueles dos módulos operacionais vocês estão utilizando, se é Windows, se é Mac, se é Linux, fazem o download e a instalação e ele posteriormente vai estar funcionando e eu já vou mostrar para vocês quais são os próximos passos depois disso. Uma vez instalado, vocês vão abrir o JASP. E o JASP ele tem essa interfacezinha aqui. Ó, tá? Ele é um programinha. Claro, aqui não tem nenhum banco de dados ainda aberto, mas ele tem aqui as opções, justamente por ele ter desenhos, por ele ser prático, que eu acredito que eu escolhi ele. Infelizmente, a linguagem ela não é no português, tá? O que é comum da gente não encontrar nos todos os programas eles acabam tendo bastante da linguagem em inglês. É claro, a gente não vai fazer análises das mais sofisticadas, que a língua possa ser um grande obstáculo, mas acredito que a gente vai conseguir aí dar jeito e se organizar um pouquinho, pelo menos, até porque também estou sempre aqui à disposição para vocês. Como que vai funcionar? Vocês vão ter que pegar o arquivo de vocês, né, o resultado da pesquisa, e abrir dentro do JASP. Então, provavelmente, vocês vão se perguntar, professor, mas como é que eu faço para abrir o meu arquivo agora que eu estou terminando a minha coleta? Uma vez que vocês virem que vocês já têm respostas o suficiente da pesquisa de vocês, vocês vão abrir lá o formulário, lá no Google mesmo, onde vocês fizeram ele. Tá? Então, eu acredito que eu já tenho aqui o suficiente. Vocês vão clicar vocês vão ver aqui, onde é que está e tal. Aí tem lá a parte que tem as respostas. Vocês clicam nas respostas e estão vendo que tem essa pequena coisinha verde aqui, cruzinha, né? Vocês vão clicar nela e ela vai abrir uma planilha, tá? A planilha com os dados de vocês. Esses dados de vocês que serão os que vocês vão usar no banco de dados. Qual é o primeiro passo? Ir em arquivo e fazer o download, tá? Façam o download. Sugiro que façam, num primeiro momento, num formato de Excel. E aí vocês vão fazer o download em formato Excel. E aí o próximo passo vai ser abrir essa planilha de Excel, porque algumas coisas a gente vai ter que corrigir lá.
Então, vamos nessa. Vocês vão abrir o arquivo de vocês lá no Excel. E aí, claro, primeira coisa, muitos de vocês coletaram com termos, com nomes. A gente precisa transformar tudo em números. Então, eu vou criar aqui, ó, eu já criei para vocês. Tinha a coluna que era como você se identifica. Tinha homem, mulher, pode ter outras opções. E aí vocês vão classificar. Botem aqui criem uma nova célula, né? Então, inserir, e aí insiram uma nova célula e vão botar, uma célula, perdão, e vão botar, ó, vou classificar 1 como homem, 2 como mulher, ou como vocês acharem melhor. Tem que ser um número, tá? E tem que ser dicotômico, sempre a mesma coisa. Mesma coisa eu vou fazer, eu usei para vocês lá no nosso exemplo em sala de aula, quando a gente ainda podia frequentar, a escala Kinsey, né, de orientação sexual. Ela vai do exclusivamente heterossexual, aí tem vários níveis de bissexualidade, o exclusivamente homossexual e por fim, a gente tem o assexual, né? Aí vocês marcaram e eu fiz a correção, tá? A correção se pontuou exclusivamente heterossexual é 1, se ficou no extremo é 2, e se não, se ficou como exclusivamente homossexual é 3. Caso, aí eu classifiquei. Tá? E a gente vai fazendo isso. A altura está em centímetros, não precisava mudar. E aí eu te pergunta, qual a expectativa da sua disciplina? Aqui já está em números. Tá? Mas, se tivesse diferente, se tivesse em uma escala de perguntas, eu ia ter que transformar ela em numérica. Como assim? Tinha essa pergunta aqui, ó. Você já realizou disciplinas de pesquisa em psicologia anteriormente? Considerando o conteúdo de pesquisa que você teve contato, quanto você acha que domina? E vocês marcavam lá, não domino nada, deixa eu ver quais eram as opções. Não domino nada do conhecimento, domino totalmente os conteúdos, domino razoavelmente os conteúdos, domino muito pouco e domino bastante. Claro, eu li fora da ordem aqui. A gente vai justamente colocar isso em ordem, ou seja, aqui, ó, já botei, vai desde o 0, que seria o nada, né? Então, não domino nada. O 1, que era domino muito pouco. O 2, que era domino razoavelmente. Aí tem várias pessoas. O 3, que era o domino bastante. E o 4, que é o domino totalmente. Tá? Aqui, claro, não são só os dados da turma de vocês, eu aumentei para a gente poder ter mais dados e eu poder ilustrar para vocês, mas está aqui tudo ele. Tinha também a pergunta se essa disciplina é prática, ela envolve a realização constante de atividades, o quanto você acha que essa disciplina ocupará de seu tempo fora da sala de aula. Juro que eu não sabia nada do que ia acontecer depois, tudo agora acaba sendo fora de sala de aula, mas na época lá, vocês pontuavam de 1 a 5 também, né? E aí eu classifiquei assim 1 a 5, já que tinha 5 opções, eu graduei elas. Eu posso resolver, aí depois começavam as perguntas de autoeficácia. Aqui vem algo importante, né? Porque eu usei 2 escalas, eu usei uma escala de autoeficácia e uma escala de autoestima. Caso a escala ela seja, eu botei ela e ela me deu palavras, né, que vocês adicionaram lá. É dificilmente verdade a meu respeito, é moderadamente. O que acontece? Isso tudo tinha que ser transformado em números. Então eu criei, mesma coisa como eu fiz anteriormente. Claro, eram 10 perguntas e ia dar muito trabalho. Então eu manjo um pouquinho mais aqui, né? Não sei qual é o conhecimento de vocês. Eu apliquei uma fórmula, vocês devem estar acompanhando ela aqui em cima, né, dentro do Excel, que eu botei lá uma fórmula que me gerou lá a resposta, eu não precisei fazer, né, grupo por grupo, questão por questão, e botei para todas as 10 perguntas da escala de autoeficácia. E fiz a soma da autoeficácia, total que vocês, né, cada um dos respondentes tirava na pergunta. Eu tive que fazer isso aqui de acordo com o instrumento. A escala de autoeficácia que eu utilizei, todas as perguntas elas iam do mesmo número, iam de 0 a 3 ou a 4.
e eu precisei só transferir. Todas elas não tinha nenhuma que tinha era ao contrário. Diferente do que acontecia na escala de autoestima. Né? A escala de autoestima tinha lá as perguntas. Eu vou ler só 2 perguntas para vocês entenderem. Sinto que sou uma pessoa de valor como as outras. Ok, a pessoa pontuava lá dentro da escalinha. Eu sinto vergonha de ser do jeito que eu sou. E ela pontuava dentro da escalinha. Mas o concordo totalmente nessa segunda pergunta é oposto do concordo totalmente na primeira. Faz sentido para vocês? Quem concorda totalmente que é uma pessoa de valor não vai concordar provavelmente, apesar de aqui eu estou mostrando um exemplo que marcou, né, assim, que sente vergonha de ser do jeito que é. Tá? A princípio vai acontecer como acontece nesse caso aqui que eu tô, ó. Concorda totalmente num e discorda totalmente na outra, tá? Ou discorda totalmente, concorda totalmente, mas em geral eles vão ter retornos opostos. E o que eu vou fazer então? O que eu preciso fazer na hora de somar? Eu preciso algumas perguntas de acordo com a referência que eu peguei. Elas vão ter que ser invertidas. O que isso quer dizer? O concordo, né, na número 1 equivale a 3. E o concordo na número 2 provavelmente equivale a 1. E a gente vai lá, eu fiz a fórmula aqui, ó. No caso, deixa eu ver quantos pontos tem essas. Ó, vocês vão acompanhar ali a formulazinha. Discordo totalmente é 0 na 1 e discordo totalmente é 3 na 2, tá? Então, eu só preciso rever aqui o que deu errado, que aparentemente estava... Ah, não, tá correto. É porque essa pessoa que ela respondeu daquele jeito estranho, então acabou que os dois ficaram baixos, mas em geral eles vão acabar tendo uma pontuação, mesmo as respostas sendo diferentes, os números podem ser iguais. E aí, só fiz a fórmula para todos eles adequadamente e botei a soma total da autoestima lá no final. Tá? Então, essas transformações todas vocês vão precisar fazer de acordo com os instrumentos e com as variáveis que utilizaram. É bem importante vocês tentarem transformar tudo em números, não levarem para o JASP com palavras, com variáveis nominais, como a gente viu lá no começo, com a palavra, transformem elas em números. Último passo, vocês vão ficar aqui no Excel e para abrir no JASP, o JASP tem um detalhe. Ele não abre arquivo .xls, né? No caso, arquivo do Excel, XL, né? E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que transformar isso aqui em um arquivo TXT, tá? De texto, no caso. Como que vocês fazem isso? Vão em arquivo, salvar como, aí vai ter lá, dependendo o jeito operacional de vocês, o Windows, ou o programa que vocês estiverem usando, não precisa ser necessariamente Office, pode ser o próprio... tem lá, agora me esqueci o nome do software free que tem no Linux também. Vocês vão botar em formato do arquivo e vão ter que achar lá o .txt e vão salvar ele como .txt. Aí, no caso aqui eu já tinha salvo, mas aí vocês substituiriam. Salvo isso, deixem aberto o Excel, porque é útil. Às vezes vocês podem querer mexer uma coisa no banco e usar lá no JASP. Mas agora a gente vai ir para o JASP. Então, vamos lá. Vou abrir o JASP aqui. Abrir o JASP. Uma vez que eu estou com o JASP aberto, o próximo passo é abrir o meu arquivo. Eu vou no Open, aqui nessa coisinha que tem aqui, essas 3 listrinhas, Open, e vou, no caso aqui já está, né, nos meus arquivos recentes, mas eu vou em computador, aí às vezes vocês vão ter que clicar no Browse aqui, e no caso eu sei que o meu documento está salvo em Downloads. Vou abrir, ó, prática quantitativa, vocês não viram ali a janelinha, mas por causa do compartilhamento, abriu. Está aqui o banco, o mesmo banco que vocês teriam vocês têm ele lá no Excel, tá? Tá aqui na minha frente, agora eu estou habilitado a começar a fazer as análises que eu quiser com ele. E eu vou deixar as análises para explicar
em um outro vídeo, porque, é claro, agora vocês vão começar a ter que pensar aquilo que vocês estão querendo. No caso, é até importante, se vocês forem filtrar gente para fora, até dá para filtrar aqui dentro do JASP, né? No caso, as exclusões, até dá para filtrar aqui. Mas eu sugiro que vocês façam isso no Excel para facilitar. Se vocês quiserem, eu não vou deixar ninguém que tem menos de 18 anos. Já exclui lá no Excel. Tá ok? Então, eu vou ficar por aqui. Nesse vídeo aqui, a ideia foi dar a ilustração do passo inicial de tirar o documento da pesquisa, né, os dados de vocês lá da plataforma do Google, salvar ela no computador, preparar os dados e agora a gente vai começar a fazer o próximo passo, o passo que vai ser as análises. Então, também já instalaram o JASP e agora abriram o arquivo de vocês aqui. Uma vez que vocês abrirem o arquivo de vocês aqui, a gente vai começar a conversar sobre quais são as análises. Nós vamos fazer 2 grupos de análises principais, aquelas descritivas e as inferenciais. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, para um próximo vídeo. Eu fico por aqui, espero que todos vocês fiquem bem, tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só me escrever. Tchau, tchau.